Se você Nossa. perguntar, e aí eu fiz esse exercício, tá? Perguntar para 4 diretores, VPs diferentes, o que ele entende como hiperpersonalização e qual a expectativa, vão ser 3, 4 respostas diferentes. 50 coisas muito legais, automatizadas, que é o mesmo cliente recebendo 50 vezes. Não adianta só fazer isso, tem que ter depois a governança e a visão do todo. Como é que hoje o Pão de Açúcar, então, ele lida com essa parte de experiência do cliente, tanto no on quanto no off? Aí a gente fez um estudo olhando para esses clientes e falou, tá, quando ele migra para o digital, o que acontece? Ele acrescenta coisas, ele não deixa de comprar. Passa a gastar até mais na loja do que ele gastava antes. Colocar o sapato do cliente, né? E se colocar, ter empatia. E a partir daí você coloca, né, a favor dos teus hard skills. Né? Fala galera, bem-vindos a mais um episódio aqui do Martech Leaders, onde a gente fala com lideranças sobre todo o espectro de Martech. E hoje o nosso tema central ali vai ser um pouco de Customer Experience. Como que a gente vai além do digital, como é que a gente tange esse assunto aqui no aspecto offline também. Eu sou Bruno Simões, estou aqui com o meu parceiro Bruno Stefano. Fala pessoal, é com uma grande honra que a gente traz a Kali Azevedo. Hoje ela lidera a área de Analytics, Martech e também personalização no Grupo Pão de Açúcar e tem uma tremenda experiência, né, no pedaço de CX, mas também de Martech, Analytics, e vai contar um pouquinho para a gente aqui como é que é o desafio, né, no dia a dia de aplicar um pouquinho dessa sopa de letrinhas aí que a gente vai tentar letrar todo mundo aí. Obrigado, Kali. É um prazer te receber e te convidar aqui a apresentar um pouquinho, né, da tua história e também contextualizar para a gente depois conectar no tema central aqui do Martech Leaders. Obrigado mais uma vez. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui. Muito bacana, muito importante para essa área de Martech a gente ter cada vez mais materiais que são descontraídos, mas trazem informação de um jeito a divulgar mais o que a gente faz. Então, parabéns também pelo que vocês estão fazendo aqui. Obrigado. Conta um pouquinho daí, como é que começou a tua jornada nesse mundo que hoje é fácil, né? Olhar para trás, onde você começou, passou bastante por empresas, né, de serviços, passou também pelo varejo, trabalhou com tecnologia, e aí hoje você está, né, numa cadeira que com certeza você juntou um pouquinho da tua história, né? Conta um pouquinho pra gente. Sim, e é engraçado porque eu sou formada em relações públicas, né? Todo mundo fala, por que você foi cair nessa área tão técnica, né? E dentro do marketing, inclusive, as pessoas ficam... Nossa, mas é uma área tão técnica. Eu falo, gente, não é técnica, né? É totalmente plugado e conectado ao negócio. Então, eu, né, sou formada em Relações Públicas. Eu comecei muito, migrando para essa área, num desafio na Sky ainda. Quando a minha primeira chefe, ela foi minha primeira chefe de estágio, e eu brinco que ela é quase que minha headhunter e mentora, porque ela que me indicou para várias posições que eu fui depois. Ela tinha um desafio de ter uma área muito técnica e ela queria fazer um teste de levar algumas pessoas com visão de negócio que estivessem dispostas a desenvolver essa visão mais técnica. Eu brinco com todo mundo, assim, que minha primeira semana foi... Eu chegando em casa e falando, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida. Errei a faculdade. O que eu estou fazendo? Estou tendo que fazer, né, na época, né, SQL, mas eles estavam migrando para SaaS, assim, no meio de uma migração interna, eu tendo que aprender a, né, trabalhar com isso, fazer Você toda a colocou a mão na inteligência. massa tecnicamente também. Total, muito. Eu aprendi a fazer código, todas as análises, conectar a automação. Então, fiz muito disso. No começo da carreira, sendo formada em Relações Públicas, saindo, e na época que o marketing era um marketing de... o diretor achou bonito, né? Que hoje o marketing mudou completamente. Então, é muito interessante. Eu peguei o começo desse marketing digital, né? O começo de um CRM mais estruturado, onde a gente começava a olhar métrica para tomadas de decisão de fato, ter resultado de negócio do que aquilo que você está fazendo está vendendo. Então, a Sky foi uma escola muito bacana para eu começar, e daí eu fui passando por outras empresas, sempre olhando muito para a visão cliente, né? Então, seja em CRM, seja
uma visão mais Customer Intelligence, eu permeei, né, essa frente nos outros lugares que eu fui passando, trocando um pouco as siglas, mas sempre com uma visão muito cliente e o que isso está trazendo de resultado, de fato, ali para o negócio. Então, enfim, é isso. E ter experiências diferentes faz você pensar diferente. Então, isso é bem legal. Você traz coisas que tem de serviço que quando você vai para um varejo você acha que é completamente diferente, mas não é. Né? Tem muita coisa que é do comportamento né, dos clientes, das pessoas mesmo. Então, isso é bem rico. Eu puxar um gancho aqui, porque você comentou, né, de, enfim, RP, começando a entrar na área técnica, e pelo menos no Martech, não sei, né, o quanto que isso ocorre em outras áreas, mas eu acho que especialmente no Martech, que é onde eu tenho mais experiência, a gente tem uma diversidade de formações incrível, né? Então, até nas minhas consultorias passadas ali, também a gente via que tinha psicólogo, tinha engenheiro, a gente já contratou técnico hoje, que antes era biólogo, né? Então, é muito grande, é muito vasto, e eu acho que traz uma visão realmente de diferentes pontos de vista que, no final de tudo, acaba enriquecendo nossa visão. Não é, não, vou contratar só técnico, eu vou contratar só pessoa que tem uma formação. Cara, acho que a gente está se limitando, né? Acho que quando a gente amplia aí o escopo de formações que a gente traz uma riqueza, inclusive, para a gente conseguir avançar cada vez mais, né? É de uma forma que você vê? Eu acredito muito nisso, não só formação, como pessoas diferentes mesmo, assim. Então, quando fala-se de diversidade, eu acho que a diversidade não é só importante por uma questão social. Eu acho que ela é importante até pelo que você constrói, né? Porque todo mundo tem seus vieses e tem as suas experiências. Quando você tem um time mais diverso, com experiências diversas, aí isso inclui formação, isso inclui onde trabalhou, isso inclui estilo de vida, né, N outras coisas, isso faz muita diferença no que é construído nas discussões que acontecem. Então, eu prezo muito isso dentro, inclusive, dos meus times. Eu tento sempre trazer o máximo que eu consigo de diversidade. É óbvio, o Martech exige alguns conhecimentos técnicos que não dá para desconsiderar. Eu acho que isso né, tem áreas que você consegue ter muito mais o skill, o soft skill e desenvolver o hard skill. Em Martech exige um hard skill mínimo, mas a partir disso, você ter um soft skill diferente, ter vivências diferentes, constrói coisas muito mais consistentes, assim. E aí também, obviamente, você tem que permitir que as pessoas se falem e conversem e troquem, né? Senão não adianta nada, mas eu acredito muito nisso mesmo, assim. Em todo lugar que eu trabalhei, eu sempre tentei fazer isso. E tem, acho que no mundo digital, né? Pelo menos quando, né, nos passados não existia, né? Então, você foi fazer faculdade de publicidade. Era offline. E, de repente, apareceu um negócio digital, mas era internet. E não existia o marketing digital. Uma coisa foi construindo. Mas a experiência, né? Da mesma forma, você passou DBM, CRM, hoje em CX. As empresas foram sendo as grandes escolas, né? Sim. E aí, na tua carreira, né, na tua experiência, onde foi, assim, que você viu? Cara, acho que aqui eu me encontrei como realmente uma pessoa que entendi já o que eu tenho, né, nessa cadeira. Qual foi o momento que deu esse estalo? Porque você contou um pouquinho que você começou como RP, aí você virou técnica, e aí, de repente, hoje você está muito mais próximo do negócio, mas com um braço técnico. Qual foi o momento que isso aconteceu? Nossa, eu acho que nunca. Acho que até hoje. Não, assim, brincadeiras à parte, eu acho que é uma coisa tão natural e fluida para mim. Eu fui trazendo isso e me encanta tanto trabalhar com isso. Eu acho que isso é uma coisa que é importante, né? Eu não acredito com aquela frase de trabalhe com o que você ama, que você nunca mais... É quase você nunca mais vai amar nada na vida, né? Mas não é isso, assim. Brincadeiras à parte existe uma... Eu gosto muito de entender comportamento e de falar o que isso, de fato, traz. Então, eu não sei em que momento, né, caiu a ficha de que era isso que eu queria fazer, porque as coisas foram acontecendo muito e eu fui, inclusive, tendo oportunidade de trabalhar com outras coisas que não estavam nem mapeadas e que eu fui entendendo, expandindo meu conhecimento e minha área de atuação, mas isso só foi somando nessa... Nossa, então dá também para conectar com isso. Nossa, olha que legal, não é só no físico, ou não é só no digital, ou como que isso transpõe canais, como que isso de fato, olhar o cliente na tomada de decisão. E isso que me encantou, assim, é o que já faz algum tempo eu tento fazer em todos os lugares que eu passo, que
tá bom, como que a gente traz de fato o cliente na discussão e não só os indicadores de cliente, sabe? Eu acho que tem uma diferença. E, assim, não vou saber dizer quando, mas eu posso dizer que só foi crescendo essa, né, paixão pelo que eu faço, assim. E tá muito claro, né? É colocar o sapato do cliente, né? E se colocar, ter empatia, e a partir daí você coloca, né, a favor dos teus hard skills, né? Acho isso bem bacana. E justamente, acho que esse ponto de colocar o sapato do cliente é uma coisa muito importante, né? Que nem sempre a gente vê isso acontecendo da melhor forma. Porque no final, todos nós somos clientes também, né? E muitas vezes a gente tem expectativas que a gente está interagindo com uma marca ali, não importa se eu estou no canal online, se eu estou no canal físico, se eu estou no call center, etc. A gente já pressupõe que, putz, eu já entreguei tanta informação para vocês, vocês já estão compilando tanta base de dados ali que não importa qual que é o canal que eu estou interagindo, eu espero que vocês já tenham um conhecimento do meu contexto ali, qual que é o meu problema naquele momento. E é legal a gente falar disso, porque quando a gente fala de CX, a gente não está falando só de digital. Acho que muito pelo contrário, né? Começou muito mais offline, na verdade. Agora que a gente está trazendo mais para o digital e CX avançou por causa do digital, mas envolve principalmente numa marca hoje que você está atuando, né? Que a gente pode falar aqui, o Pão de Açúcar, uma baita marca que eu também sou cliente, afinal é lugar de gente feliz, né? Eu me considero feliz, eu falo, pô, vou comprar no Pão de Açúcar. Mas tem que ter um equilíbrio ali, tanto da experiência do digital quanto offline, né? Ele tem que ser, de certa forma, ali, seamless, transparente, né? Fluida entre qualquer touchpoint. Como é que hoje o Pão de Açúcar, então, ele lida com essa parte de experiência do cliente, tanto no on quanto no off? Como é que tem briga? Como é que vocês lidam isso internamente? Tem algumas coisas que facilitam um pouco disso. Eu não vou falar que esteja tudo resolvido, que eu acho que não está resolvido em lugar nenhum no mundo, mas eu acho que quando eu olho para concorrentes, o Pão de Açúcar está bem desenvolvido e à frente disso, né? Olhando para outros players. Por quê? A gente tem algumas vantagens, que o Pão de Açúcar ele foi o primeira marca de varejo alimentar a ter um programa de fidelidade. A gente é hoje, de varejo alimentar, o maior no Brasil digital. E a gente sabe lá dentro, e é inclusive um dos nossos pilares estratégicos que é divulgado e é falado como sendo um acelerador, que como o nosso cliente omni, canal, que é o cliente que compra no digital e compra na loja física, ele é mais valioso para a gente. Né? E aí, quando eu falo valioso, ele não é só valioso em gasto, mas em comportamento mesmo, em diversidade do que ele compra, né? Da cesta, de conseguir ter produtos de lançamento. Então, ele é olhado com carinho e cuidado a partir disso. Então, a gente tem algumas coisas que são bem legais. Por exemplo, né, a gente tem o nosso programa de fidelidade. Aqui eu estou falando mais Pão de Açúcar, no Extra também acontece, mas o Extra tem uma maturidade um pouco diferente. Mas quando a gente fala da marca Pão de Açúcar mesmo, você tem, por exemplo, o programa de fidelidade. Se você é um cliente Black ou um cliente Gold, quando você faz um pedido online, a pessoa que está pegando a sua compra lá no mercado, fazendo o seu carrinho, ela sabe que você é Black Gold. E tem alguns direcionais, inclusive, diferentes para quem tem isso. Como que a gente consegue ter uma experiência melhor no digital, da entrega do digital, que está acontecendo no físico, porque está sendo retirado no físico, para esse cliente, que é um cliente tão valioso para a gente. Esse é um cliente que nenhum cliente a gente quer perder ou pode perder, mas assim, existe, obviamente, não dá para você tratar igual todo mundo. Como que você realmente prioriza, né, os melhores clientes? Então, tem muito esse cuidado lá. E aí, mesma coisa quando você tem, né, dentro do programa de fidelidade. Uma das coisas que minha área faz, por exemplo, é recomendação dos produtos dentro ali do meu desconto. Então, quem é um cliente também que tem mais um comportamento de compra mais recorrente, que tá mais ali com a gente, ele vai ter mais recomendações de produtos personalizados, né? Então, você consegue ver que a maioria dos produtos vão ser personalizados e vão agregar mais dentro da sua compra. Você vai ter até um desconto maior, né? Então, a gente tenta... de novo, e você vai ter lá onde você vai ativar o desconto. No aplicativo, totalmente digital. Isso vale só para o digital? Não, isso vale tanto para o físico quanto para o digital. Porque você é um cliente que está indo em todos os canais. Então, tem seus desafios, porque, obviamente, o que a gente sabe de comportamento do digital é muito diferente do que a gente consegue, né, rastrear e entender do comportamento do físico, mas
é feito um trabalho muito em conjunto para saber como melhorar a experiência desse cliente em todos os canais, sabe? Então, isso é... E aí, por isso que eu tô falando, quando eu olho né, em concorrentes, outros players, até fora, eu vejo que a gente, dentro das possibilidades atuais, e vamos falar do que a gente consegue fazer em escala, porque existe muita coisa legal, mas que a gente não consegue escalar. O que a gente consegue fazer em escala, eu vejo o Pão de Açúcar como sendo um dos primeiros, assim, na lista. E aí, pegando um gancho aí na parte da recomendação, né? Acho que isso aí é uma coisa que bate muito, às vezes, choque de cultura. Porque você está na mão aqui com a informação, está com o ferramental, e do outro lado você tem um push comercial, né? Como é que vocês pacificam essa discussão sem machucar tanta gente, né? Como é que vocês estão lidando? Porque no fim do dia, o cliente continua sendo o mesmo, né? E você precisa entregar melhor o que vai vender mais, né? Para a companhia. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Mas é o que a gente vem trabalhando para conseguir, de fato, entregar. Então, a gente sabe que não dá para também achar que a gente vai migrar 100% só no momento exato do cliente. Existe um outro lado, que existe a empresa que quer fomentar outras coisas e que a gente precisa também entender como fomentar. E tem coisas que às vezes não é nem para compra, às vezes é um fortalecimento de marca, é um posicionamento da bandeira. Então tem várias coisas que não dá para simplesmente falar, não vou falar com esse cliente porque ele está no momento que ele não vai recomprar. Então o que a gente tem trabalhado muito é melhorar o Air Traffic Control mesmo. Então assim, ter um limite de quantidade de comunicação que a gente fala com o cliente por dia. E aí, quando eu falo isso, hoje a gente ainda está num modelo setado que não é 100% personalizado, porque a gente sabe que tem cliente que eu deveria mandar só um no máximo, e tem cliente que eu posso mandar todos, que ele vai adorar receber, ele quer mais saber tudo que está acontecendo, e a gente está trabalhando para chegar nisso. Mas enquanto não, como que a gente faz? A gente entende o que é. Primeiro a gente traz o que é comportamento. Então, se está numa régua específica de comportamento, de relacionamento, se é um momento específico, eu vou primeiro falar disso. Depois eu vou entender algo comercial que a gente quer falar que faz sentido para aquele cliente. E aí eu trago as questões que são mais macro. Então, às vezes, sim, eu vou ter que falar que a gente tá, por exemplo, com pato, carne de pato agora no e-commerce. A gente vai vender um monte falando disso? Não vai. Mas as pessoas vão saber que agora... Quando você precisar de uma carne de pato, você vai ter no Pão de Açúcar. Entendeu? Então, não é tão simples. Ainda existe uma construção para isso, mas a gente vem trabalhando cada vez mais em vamos entender tudo que a gente tem de oferta, tudo que a gente quer fortalecer nesse momento. Quando a gente pega isso e transfere aqui para os nossos clientes, quem está no momento de receber oferta e qual a oferta dentro dessas aqui que eu vou falar com ele. Fora isso, a gente tem o meu desconto, que é a oferta personalizada, que a gente tem toda a reguinha, que é para quem ativa, a gente fala de um item específico que a gente sabe que é importante para ele. Para quem não ativa, a gente vai com algo que é mais agressivo. Isso tudo, né, dinamizado e automatizado. Para quem costuma ativar e não ativou, eu vou falar de uma outra forma quando estiver ali no meio do caminho. Para quem ativou e não comprou, então a gente tem tudo isso trazendo a oferta personalizada ali para ele, trazendo o gancho do meu desconto. Inclusive, assim, quem tem ofertas muito legais, ativava e parou de ativar ou desinstalou o app, cara, instala o app. Você precisa ativar suas ofertas. Você tá perdendo dinheiro se você não tá ativando suas ofertas, sabe? Porque vocês conseguem até acompanhar, na verdade, porque você pode saber que a pessoa continua comprando, eventualmente, né? Não mais digital, talvez, né? Porque ela tirou o app, mas ela tá indo na loja física. Exato. E, putz, volta a resgatar seus benefícios. Muito bom. E aí, a gente entrando agora... eu vejo assim, como quando a gente fala de CX, às vezes a gente precisa de uma área dentro das empresas que é a protetora do cliente, né? Porque, às vezes, a gente abordou aqui um pouco de questões comerciais. Sei lá, você comprou 10 caminhões de um produto qualquer ali, vai chegar o time comercial e fala, gente, agora eu preciso vender esses 10 caminhões aqui. Vamos mandar a oferta desse produto aqui para 100% da base, porque eu preciso me desovar disso aqui agora, né? Isso tem um conflito ainda? Tipo, você fala, não posso, porque, cara, eu vou, sei lá, queimar o meu canal, vou saturar a comunicação do cliente. A gente evoluiu muito nisso, ainda bem. Isso foi um desafio em praticamente todos os lugares que eu passei, o desafio é o mesmo.
Mas como que... Aí eu vou falar de experiência tanto aqui quanto em outros lugares, porque eu acho que isso é uma coisa que faz muita diferença. Negocia alguns testes. Fala, ó, então vamos fazer o seguinte. Uma semana a gente vai mandar para a base toda, outra a gente vai mandar só para quem é propenso ou quem faz sentido. A gente vai fazer uma segmentação, faz sentido a gente mandar. Compara o resultado. A partir do momento que você compara o resultado, as pessoas vão parar de pedir para você mandar para a base toda. Ou seja, provar com números, né? No final é isso. Provar com números. Então, assim, constrói isso, mostra que é mais relevante. E aí tem outros números macro que são muito importantes quando você está falando do cliente, que é como que está a interação desse cliente? Como que está o opt-out dele? Como que a gente consegue, né, resgatar isso para eu realmente conseguir falar com ele? E são coisas que, enfim, a maior parte das pessoas acompanham, mas trazer isso como indicador de negócio em alguns momentos é importante. Justamente para você conseguir negociar isso. Fala, ó, quando eu faço muita comunicação, olha aqui meu opt-out. Quando eu faço opt-out, eu diminuo minha base. E aí eu tô perdendo gente que iria comprar. E aí eu consigo fazer até um net do quanto eu perco a partir do momento que eu tenho muito opt-out. Então, assim, ter alguns números que ajudam a você falar, não vou fazer isso porque isso, no fim, não é bom para ninguém. No longo prazo, talvez, no né? No médio prazo, às vezes até no curto. Então, porque assim, se você for, aquela velha máxima lá, chega aqui para comercial, preciso vender, manda para todo mundo. Mandou para todo mundo, putz, gerei R$1 milhão. Mas daí vai chegar, enfim, o time que vai proteger, vai segmentar, vai falar, não, vou mandar isso daqui só para 10% da base. Olha, eu vendi R$500 mil. O comercial vai falar, não, mas espera aí, né? Se eu tivesse mandado para todo mundo, eu venderia mais. E é justamente essa dicotomia aqui, cara, como é que eu protejo? Porque às vezes você pode estar vendendo mais aqui, mas ele não está percebendo que tem uma série de outras métricas por trás, justamente de taxa de opt-out, de pessoas, cara, isso daqui não tem nada a ver com o meu perfil, não compro isso aqui nunca. Como é que você prova, né? Porque no final a receita bateu, eu mandei para todo mundo. E aí eu vou te falar que é muito importante que tenha uma alta liderança alinhada com esse caminho. Por quê? Hoje, e de novo, em todas as empresas que eu passei, seja de telecom, seja varejo, seja seguro, serviço, existem áreas comerciais que estão olhando para o seu produto, para sua frente, e que a meta dele é aquela. Né? Então, para aquele diretor, gerente, enfim, comercial, que olha para aquela categoria, isso é muito grande, né? De 1 milhão para 500 faz muita diferença. Quando você mostra, no geral, o que isso impacta, se você tem alguém em cima que vai ajudar a segurar isso de uma forma mais forte e empática, ajuda bastante. Então, assim, não existe o empoderamento dessa área que olha para clientes, e esse empoderamento ele precisa vir de cima, porque justamente para não virar uma área que é uma área executora e virar só um canal de comunicação e não estratégia. Então, por isso que eu falo que eu acho que o grande papel de CRM, Martech, Customer Insights, enfim, CX, enfim, o nome que seja dentro da companhia, porque cada companhia trabalha, né, com nomes diferentes, mas você conseguir conectar o cliente para cima, realmente levar isso para cima, porque senão vai virar sempre uma briga comercial. E aí você tem que falar, tá bom, esses 10% eu vendi 500 mil, mas os outros 90% da base eu vendi mais 3 milhões, que eu não venderia se eu tivesse mandado para todo mundo, eu teria vendido só 1 milhão. Então, são essas construções que precisam ser feitas. A gente está numa discussão agora, porque existe uma margem, por exemplo, por categoria. E aí você tem categorias que tem uma margem mais... não dá para não ter uma margem muito elástica, então não dá para você fazer... O varejo em geral é apertado. Não, varejo alimentar, meu amigo, que tristeza de margem. Mas a gente consegue trabalhar bem o que tem. Mas tem algumas categorias que são muito importantes e tem margem muito justas e não tem tanto caminho para negociação com a indústria. Só que são categorias que são muito importantes para trazer o cliente e para trazer clientes com cestas maiores. E como que a gente negocia ajuda, inclusive, o comercial a negociar com a companhia, que vai sacrificar um pouco dessa margem, mas que vai trazer um ganho geral.
Então, agora a gente está estruturando algumas coisas para essa construção. Então, o comercial vê a gente não como... nem como executor, né? Nem como inimigo, nem como não quer fazer, mas como a gente vai ajudar a partir do momento que faça sentido e olhando a estratégia do todo. E a gente vai pegar e vai te ajudar nisso, sabe? Então, inclusive eu não vou fazer um grande envio. Eu vou pegar quem faz sentido e vou falar com ele sobre isso durante momentos da jornada diferente. E isso talvez não vai ser um envio que vai dar 1 milhão, mas eu vou ter vários menorzinhos que vão trazendo essa mudança. Então, assim, não é simples. Não vou falar que... eu tô falando aqui, parece que é tudo lindo, que tá tudo implementado. Não tá. Tem muita coisa que tá, mas muita coisa que a gente ainda tá em discussões e implementações. Mas eu acho que esse é o grande papel da área, né? Que olha para o cliente ali. Esse guardião de... né, e aí, em termos de boas práticas, né? O que vocês fazem hoje em dia? Puta, tem uma área específica? É um COI? Tem comitês? Tem processos? Ou é na gritaria? A gritaria não é porque você já adiantou, mas... a gente tem algumas organizações e reuniões semanais para discutir isso. Algumas coisas que são mais estruturais, a gente vai tocando em paralelo. Então, semanalmente tem reunião para entender como estão os resultados, quais são as apostas e como a gente vai trabalhar com elas. A gente tem a mensal de planejamento macro e depois as semanais para ir, porque a gente sabe que o varejo é dinâmico. Então, a gente sempre tem muitos ajustes acontecendo ali e às vezes vai aparecer, inclusive, algo de última hora que precisa entrar. Mas quando precisa entrar, é sempre um trade-off. O que sai? E como que a gente faz essa mudança? Então, a gente melhorou, a gente avançou muito no processo com essas discussões. De novo, como tudo na vida ainda tem melhorias a serem feitas, mas já o tipo de discussão e a gritaria já diminuiu muito, assim. Então, muito legal. E aí, também puxando já, tem um pedacinho da conversa que a gente vai te colocar aqui, né? Mas quais são os desafios de implantar, né, e sofisticar experiências de CX num mercado que tem, né, num segmento que tem seus desafios de fraude, tem seus desafios ali de técnicos, né? Tem o omnicanal, por si só, ele já é essa complexidade. Os dados, você tem proteção de dados. Qual que é o grande desafio que você vê hoje, né, falando de CX, obviamente de uma forma mais ampla, mas que vocês têm visto lá como para colocar o cliente no meio e cuidar dele? Eu vou falar algumas coisas que são bem interessantes de discussões que a gente tem, assim. Então, por exemplo, hoje, para você fazer o seu cadastro, é um cadastro longo. Não vou falar que é um cadastro super simplificado que a gente tem. Mas a gente sempre cai algumas informações a gente precisa para validação de fraude, validação do perfil. Porque a gente tem um ecossistema com outros parceiros e enfim, N outras coisas que bebem disso para, inclusive, chancelar ou liberar coisas que vocês estejam querendo comprar, ou então até mesmo tem gente que cria conta e compra. Isso acontece não só com a gente, isso em qualquer lugar. Conta laranja e depois acaba fazendo, né, dando problema e tendo problema com o CPF, a pessoa fala, mas nem fui eu que fiz essa compra, enfim. Então, a fraude hoje é um grande inimigo, né, do CX, da facilitação que a gente poderia ter. Né? Então, e aí não é nem só fraude, eu acho que tem algumas outras coisas que às vezes também, tá bom, as pessoas não querem fazer isso. Eu vou dar outro exemplo que a gente até discutiu um pouco e que é uma grande discussão lá dentro. A gente tem as ofertas personalizadas que estão no app e hoje, para você ter as ofertas, você precisa ativar as ofertas. Antes era ativado uma por uma, para enriquecer o comportamento do cliente, inclusive. Isso era algo importante que poderia, inclusive, fazer diferença no que seria recomendado. Mas o cliente falou, tem um monte de oferta, não quero ficar tendo que ativar uma a uma. Tá bom, vamos ativar todas as ofertas. Então, hoje tem o ativar todas as ofertas. Aí continuam reclamando, mas eu não quero ter que ter o app, eu não quero ter que ativar a oferta. Aí eu falo, tá bom, e como você sabe telepatia, qual a oferta que tá para você?
sabe? Então, assim... É individualizado, né? Não é que é a oferta da loja, não. É uma oferta para aquela pessoa. Exatamente. Então, assim, como que você vai saber a oferta que tem para você, né? E, gente, é minha área que olha isso, minha área que faz a mensuração. É comprovado. Quando o cliente ativa, a conversão é muito maior. Então, assim, sim, ele ver a oferta vai fazer diferença. Você não quer ativar? Tudo bem, mas... Então, você não vai ver. Aí você vai ter uma oferta... Aí você vai ferir a margem de coisas que para você não está sendo nem... Você nem... Não foi seu decisor, né? Então, faz sentido. Então, tem outras coisas. Tem a fraude, que... Alguém até comentou que hoje a gente tem, em loja física, algo que poderia ter um CX diferente, que é o self-checkout. Tem que pôr lá e tem que ter o peso bonitinho, senão ele dá pau e... Por quê? Porque tem fraude. Se não tivesse fraude, não precisava colocar o peso. Isso esclarece muita coisa, porque é um inferno ali, aquele negócio ali que você tem que colocar, tira, põe, pega o saquinho, vem. Não é fluido, né? Te pegar aqui, botar tudo no saquinho e sair embora. Né? E todo mundo sabe que não é a melhor experiência. Mas como é que você contorna também, né? Você garante uma segurança, porque, né, se a gente, sei lá, estivesse na Islândia, talvez, a gente não precisaria ter a balança ali. Talvez culturalmente na a gente tenha um problema. Pode ser, mas assim, olhando até para mercados de outros lugares, então, os maiores mercados da Europa, nos Estados Unidos, é assim também, tem controle também. Ou é peso, ou é câmera ali para contar. Então, assim, são coisas... é isso, não é aqui no... É até sacanagem falar que é só aqui no Brasil. Eu adoro, nosso país é maravilhoso. Não, mas assim, não é um problema daqui, ele é um problema global. Então, eu acho que tem coisas que poderiam ser mais fluidas e não são por fraude. Tem coisas que as pessoas acham que poderiam ser mais fluidas, mas nem elas entendem o que aquilo traz de impacto ou de ganho para elas, assim, também. Então, tem uma coisa de CX mesmo, quando a gente fala da jornada facilitada, que é o que as pessoas têm de imaginário e o que é real e o que às vezes elas nem entendem que está impactando para elas, mas aquilo tem um porquê, sabe? Então, não é tão... Uma coisa é o que as pessoas falam, outra coisa é o que elas fazem, né? E eu acho que o CX tem um pouco disso, desse desafio, que é todo mundo sempre vai falar ou reclamar de alguma coisa. O que eles fazem de fato? Isso quando você olha o fazer, é esse que é o problema, sabe? Então, eu sempre brinco bastante disso, assim, é muito importante a gente ouvir o cliente em pesquisa, mas vamos bater com os dados que a gente tem, ver se faz sentido o que eles estão falando. Acho que se pudesse ter uma máxima assim para CX na minha cabeça seja simples, o mais simples e fácil para o cliente e o que ele precisa estar buscando. Né? E aí o que a gente acaba vendo, e essa é uma dor, acho que não é exclusiva aí, né? A fraude colocando os outros gatilhos sendo a prioridade, né? A exceção liderando a experiência, né? E isso, os dados, às vezes, você precisaria separar um pouquinho, falar assim, tudo bem, isso existe um risco. Qual que é o tamanho disso? Né? Isso vocês conseguem mensurar e colocar na mesa? Falar, o risco desse negócio aqui vai dar problema em 2%. Olha, o que a gente costuma fazer é, quando pega uma coisa de fraude, entender qual que é o potencial disso, e aí se ele é pequeno, não tem mudança. Se ele é muito grande, vai ter mudança. Mas eu acho que existe um outro ponto, que aí é o cultural, e aí eu acho que é um cultural de também quase todos os lugares que eu passei, que é as pessoas que são responsáveis por pôr as coisas no ar, elas já pensam o pior e elas, antes de colocar no ar, elas já estão pensando como a gente se previne para que as coisas não aconteçam. E aí você não tem nem como estimar, porque aquilo nem aconteceu. Mas, não vou fazer porque tal pessoa pode ser que faça tal coisa, então eu já vou bloquear. Porque depois, e aí eu entendo essas pessoas fazerem isso, porque depois se acontece, alguém vai falar, mas por que ninguém pensou nisso antes, né? Só que isso faz com que as coisas entrem sempre com essa trava, assim. Eu vejo a maioria dos desenvolvimentos novos ou jornadas que estão sendo pensadas, sempre tem eu vou deixar aqui, porque é isso daqui, se o cliente fizer tal coisa, pode. Aí você fala, mas o cliente nem fez tal coisa. Não, mas ele pode fazer, e aí... Então, e não é tão simples mudar essa mentalidade.
Então, assim, não sei, depois, eu acho que tem essa, o risco é esse, vamos fazer, não vamos fazer, mas eu acho que existe um prévio que não tem tanto como mensurar exatamente. Você pode fazer uma estimativa, mas vai ser muito chutada e ela já é né, pensada, assim, nas pessoas que estão fazendo. E isso não é simples, não sei nem como mudar isso de verdade, assim. Eu vejo que o Pão de Açúcar ele tem uma característica muito de experimentar com inovação, né? Principalmente até em loja física, né? A gente vê as lojas da Brigadeiro, às vezes do Iguatemi. Teve uma época lá, eu acho que isso também não chegou a ir pra frente, talvez por, enfim, N motivos, mas que tinha um carrinho lá com os produtos com RFID, que você pegava, você já colocava, ele já computava. Ou seja, enquanto você estava fazendo a compra, você já viu o seu total. Você tinha até uma questão de confiança no cliente, né? Porque, enfim, ele poderia colocar, não vou passar no RFID, vou colocar no cantinho ali do carrinho. Então, é complicado você lidar com isso daí quando você está falando de novas tecnologias, tentando oferecer uma experiência melhor para o consumidor e tendo que lidar com essas travas ali, com esses riscos. Né? Mas eu acho super legal a forma como o Pão de Açúcar ele realmente experimenta, né? Testa, traz números e, gente, então esses aqui foram os resultados. Né? A experiência melhorou, mas a fraude aumentou, enfim. E tem muita questão de custo também, né? Eu acho que muitas das tecnologias, eles ainda têm um custo atrelado que, para ser escalável para todas as lojas, não é algo tão simples. E aí, junta isso com possibilidade de fraude, com outras coisas que talvez você tenha que mudar de processos, acaba ficando inviável de escalar. Mas, por exemplo, uma coisa que os bancos fazem isso muito bem, e é algo que a gente discute bastante lá dentro, que a gente já sabe mais ou menos o perfil do cliente. A gente sabe o cliente que a gente talvez poderia ter um scan and go, né? Porque para esses clientes, talvez os clientes black, que tenham um risco menor atrelado, eu já não trago isso, né? Então, são discussões que acontecem. E é isso, é como que também a gente personaliza até o risco de fraude, sabe? Sim. E aí, por isso que eu falei que o banco faz isso muito bem, mas tem coisas que talvez ou pelo custo ou pelo risco não dá para fazer para todo mundo. Mas para quem eu tenho, né, uma confiança, ou que eu consigo entender um padrão que saindo dali vai acender alguns alertas, a gente também pode ter essa diferenciação. E aí isso é interessante, porque eu só vou saber disso se você, né, liberar que os dados sejam passados. E aí as pessoas ficam hoje, não vou passar meu dado, não vou colocar meu CPF. Gente, isso é usado para o bem. Os seus dados já estão em todos os lugares que você pode imaginar, gente. Então, a gente tem muito essa preocupação assim, com privacidade, com, meu Deus, vou navegar em aba anônima. E assim, no fim do dia, quem pode fazer coisa legal acaba não fazendo. Quem tá fazendo direitinho não faz porque você não recebe. E quem vai usar pro mal já tá com essa informação de qualquer jeito, sabe? E tem um trade-off, né? Entre a personalização, né, e a invasão da privacidade. Então, isso também é um tremendo desafio, mas quando isso na jornada é explicitado, eu gosto de falar assim, por que eu tenho que baixar o aplicativo? Pra você ter um desconto. Por que eu tenho que colocar aqui? Não tem porquê, eu não vou roubar, mas aí fica... sempre tem que ter um porquê, né? Tem que ter uma troca. E aí isso busca, né? Às vezes, entendi, agora eu vou fazer esse processinho aqui e tá tudo bem, né? Então isso também acho que é um ponto que sempre vai ficar aqui na conversa, né? Poxa, até onde são os limites da personalização, né? E aqui eu vou te puxar uma pergunta, né? Como é que você pensa isso? É super bacana falar de personalização, tá todo mundo, acho que ele está no pilar, uma alavanca estratégica da maioria das empresas hoje em dia de grande porte, e a gente está vendo isso às vezes de uma forma um pouco subjetiva. E tem muito teste, legal, personalizei, mas como é que vocês têm colocado isso na pauta de escala? E como é que Martech, ela sai de um pedaço do laboratório e entra em produção, né, e todo mundo entende que não está cilado? E aí isso é uma coisa que eu brinco bastante, que os executivos vão lá, escutam um case muito legal que mexeu em 1% da venda e falam, e aí, quando que a gente vai fazer aqui? Você fala, posso fazer, mas vai mexer em nada da venda, é isso que você quer, né? Então, eu acho que personalização e, por enquanto, IA, eu acho que ainda está muito nesse caminho que é muito legal, tem um potencial gigantesco, mas os casos de uso ainda são muito... Os casos de uso que chamam a atenção ainda são muito
pequenos e pouco significativos, pouco impactantes para o negócio. Quando eu vejo personalização em escala, ele existe... Para mim, são duas coisas que são muito importantes. A primeira é automação e realmente a gente ter uma inteligência de priorização. Isso, para mim, é uma coisa importante quando eu estou falando de personalização em escala. E a outra é testes, aí sim, testes pequenos, muito legais, mas aí são vários desses empilhados do que dão certo e eu coloco na jornada. Então, as pessoas também precisam entender que muitas vezes a personalização é sim eu fazer esses testes pequenos e vai ser 1% da venda. E vai ser até o teste legal. Só que ele não vai mexer no resultado. Só que eu vou fazer vários desses pequenininhos e eu vou de 1% em 1%, somando em 1%. isso. Né? Então, eu acho que a gente tem ou uma frente mais... Aí eu vou falar um pouco de bala de prata, que vai trazer um pouco mais de resultado, que é automação em escala, de fato priorização, de fato entender o que a gente tem de mais relevante, vou olhar produto. Então, vamos trabalhar com NBO, vamos trabalhar com coisas que eu estou mais personalizando conteúdo ou a oferta ali do que, de fato, um momento incrível na jornada daquele... né, 1%. E aí, vou achando esses outros 1% e vou somando na jornada. Eu vejo muito isso como sendo, de fato, o que personalização ganha, né, numa escala, num crescimento e num conhecimento. E isso tudo eu não posso deixar nunca de falar do Air Traffic Control, porque... Isso é outra coisa que acontece. Todo mundo faz um monte de teste legal, vai colocando. O melhor cliente é o cliente que compra tudo, é o cliente que tem propensão para tudo, e é o cliente que... Às vezes não precisava nem personalizar. Tudo. Era só mandar um push. Aí você tá lá com 50 coisas muito legais, automatizadas, que é o mesmo cliente recebendo 50 vezes. Aí você fala, então tipo, ter esse Air Traffic Control não adianta só fazer isso. Tem que ter depois a governança e a visão do todo. Acho que isso é o mais importante quando a gente fala, de fato, de personalização, assim. Que é uma coisa muito difícil, né? Você mencionou ali a questão de automação, que é crucial, porque não adianta, enfim, hoje eu faço personalização aqui, eu quebro em 2 clusters e mando um e-mail para um e-mail para outro. Agora eu vou quebrar em 10. Você tem que criar 10 e-mails diferentes, 10 textos diferentes, 10 imagens diferentes. Agora eu quero fazer para 100. Tá, agora, então, você vai ter que contratar, mais 10 designers ali para fazer, né? Como é que isso é colocado em escala? Porque não é também só, a tecnologia está aqui, ela vai funcionar. Como é que você põe isso, né? Você precisa de ferramental, você precisa de AI. Como é que vocês estão se mobilizando hoje para conseguir escalar esse tipo de iniciativa? Porque não é algo trivial, né? São poucas hoje que realmente estão fazendo isso de uma forma significativamente escalável. Quais são os próximos passos, né? Como é que você vê hoje os próximos passos e pensando no longo prazo, qual que seria o cenário ideal? O que é legal de varejo é que é muito produto, né? Então, você está muito falando de produto. E aí, dinamizar produto de forma automatizada e personalizada não é tão difícil. Não vou falar que é fácil, calma, gente. Não é que é fácil, mas não é a coisa mais complexa do mundo. Então, ter vitrines, ter a recomendação. Então, isso é algo que... check. A gente já tem isso, já consigo falar com você dentro dos produtos e categorias isso, que fazem sentido com você. Já. Em escala, já. E aí, quando eu tô falando mais de conteúdo, e aí de ter, né, blocos dinâmicos, ofertas dinâmicas que não são produtos, oferta de serviço e essas outras coisas, o que a gente trabalha muito é, hoje, dinamização a partir de regras mesmo. Então... Eu entendo que, primeiro, para um cliente Black e Gold, eu vou sempre falar no template de Black e Gold, mas isso já está dinamizado. Isso eu já não preciso... Sim, tenho uma pessoa que faz, um design que faz as primeiras versões, mas isso uma vez feito, a gente consegue dinamizar para quem é cada um receber cada qual. Então, a gente vem trabalhando bastante dessa forma. Inclusive, né, os famosos banners dinâmicos a partir do que faz sentido eu falar para você. Se você tem cartão, eu vou falar um negócio. Se você não tem, vou falar outro. Se você tem frete grátis, então isso, beleza, automatizável e escalável. A IA
como criação agora, a gente vem testando algumas coisas, isso é bem legal para a gente tentar, de fato, ter outras personalizações, tanto ali de texto, quanto ali de conteúdo. Mas, de novo, ainda é teste, ainda não é totalmente escalável, mas eu acredito que chegará a ser, né? E aí vai ser, sim, mais dinamizado para quem gosta do fundo, que é o que falam muito da Netflix, né? O seu banner do filme é diferente do meu a partir de coisas que você interage. O que eu quero, o que vamos chegar, não vou falar que eu quero não, porque nós vamos chegar, o seu e-mail, toda a carinha do seu e-mail vai ser diferente da carinha do meu e a forma como vai o texto do seu push vai ser diferente do texto do meu e quando você abrir o seu aplicativo vai estar dentro do que para você faz mais sentido. Legal. E aí, isso sim, não tem como a gente fazer em escala sem ter uma IA minimamente por trás. Aí, com uma leitura, né? Com todo o teu conhecimento acumulado e as ferramentas, tudo mais que você conhece hoje, se você voltasse 10 anos atrás, mas assim, sabendo tudo que você sabe hoje, você conseguiria fazer boa parte, né? Você teria stack para fazer isso? Ou hoje só é possível por causa da tecnologia de Martech? Fala que é metade, tá? É conhecimento, experiência e outra parte tecnologia. Eu acho que tecnologia ajuda muito, mas tem algumas coisas que acho que o mercado foi aprendendo e tornando isso mais popular, mas que até com a stack que a gente tinha antes dava para ter algumas coisas já fazíveis. Que a gente não fazia porque estava todo mundo, acho que, aprendendo. Existe uma curva, né? Apesar de parecer que faz muito tempo, se você parar para pensar de Martech, né? Tipo, o marketing cloud, uma questão de conseguir falar de uma forma melhor e escalável, em escala com o cliente, não é novo, é super novo. Né? A gente não está falando aí nem de 20 anos que a gente tem isso de forma mais robusta. Né? E assim, robusta que eu digo, começar a ter de forma um pouco mais robusta. Os conceitos talvez eles não mudaram, né? Mas as formas acabam se, né? Elas têm uma metamorfose aqui. Então a gente falava muito antes de régua, né? A gente falava muito de disparo, a gente já fala de jornada, a gente já começa a colocar outros termos, mas no fim do dia existe uma regra, né? Existe uma segmentação, existe uma oferta e você tem, né, meios. Então isso é uma... E aí quanto isso hoje está mais fácil e é um habilitador. Né, de personalização. E até pessoas, né? Porque, assim, você não tinha pessoas que sabiam fazer isso. Parece, para quem tá no dia a dia, e aí isso foi uma das coisas que eu tive que aprender, inclusive. Porque, para quem tá no dia a dia, as coisas parecem fáceis, parecem óbvias e parece que... Como assim você não sabe que dá para fazer isso? Quando você vai e fala com pessoas que não estão no dia a dia, e pessoas que conhecem de outras coisas, que até conhecem de tecnologia, ou conhecem muito de marketing, ou até conhecem de clientes, mas não entendem muito de stack, de como as coisas funcionam, aquilo fica muito longe para as pessoas. E isso, para mim, é uma coisa que até hoje eu fico... Isso daqui eu deveria falar ou é muito básico, sabe? Porque, assim, para mim é muito básico, mas para outra pessoa... ela não tem ideia do que isso significa, né? Então, isso até é engraçado. Até casos, assim, cases que são levados, você fala assim, nossa, mas isso daí é tão básico, por que eles estão levando desse jeito? E todo mundo fica, nossa, que incrível. Então, existe pra gente é muito simples. Não, é segmentar, é colocar, é pôr um negocinho ali, é fazer o dinâmico. Só que você vai para fora, as pessoas não têm ideia de como pode acontecer isso. Né? Então, eu brinco que é um meio termo de tech, né? Porque tech sempre foi, não dá para fazer, gente. Isso aqui é muito complexo, ninguém entendia nada. O pessoal, um negócio que era de uma semana, ficava 1 mês e meio para entregar, né? E aí, não, gente, entrega tudo rápido. Tô brincando, tá? Gente de tech. O pessoal de tech briga comigo, que eu fico reclamando dos prazos. É fácil. Você fala assim, então senta aqui e faz, né? Então, é só mandar um e-mail. Então, mandando o seu, né? É isso. É esse paralelo. Que as pessoas ficam, não, mas então por que a gente não faz isso, assim? Porque deixa eu te explicar. Para eu fazer isso e aquilo, eu preciso de... Aí você fala. E aí tem o contrário também, que é quando você fala que você consegue pôr a oferta regionalizada por loja, todo mundo fica, nossa, mas dá para fazer isso? Da NASA. Dá. Então, tem essas coisas que
a gente tem muito e a gente, quem está... Hoje você consegue discutir com muito mais gente, você consegue ter muito mais profissionais sabendo do que você tinha anos atrás. Então, isso também ajuda a amadurecer, né? O tema, a discussão, a evoluir. Porque aí você tem mais pessoas discutindo, mais pessoas dando ideia, mais pessoas testando. Então, acho que isso fortalece. Por isso que eu falo, muita coisa daria para fazer anos atrás, sem a tecnologia que a gente tem hoje. Mas eu acho que as discussões que foram acontecendo, os aprendizados também possibilitaram, junto com a tecnologia. Porque acho que a tecnologia, ela vem da necessidade, né? Também. Então, isso é uma coisa que faz essa diferença. Por isso que eu acho que é um misto das duas coisas. Legal que você tocou num assunto aqui que a gente acabou abordando num outro podcast também com o Fábio Moura ali, que é justamente você está conversando com o interlocutor e às vezes ele, sei lá, é o diretor, é o superintendente, é o C-level e você meio que assume que ele já vai ter certos conhecimentos ali de tecnologia, de possibilidades, do que é viável ou não. E a gente, às vezes, né? Não vou falar isso daqui, não vou falar coisa básica, porque, putz, ele vai achar que eu tô, sei lá, tendo um tom professoral ali, vai ser ruim. Mas muitas vezes aquelas pessoas realmente não entendem o que é. E foi uma pauta super relevante aqui, que às vezes a gente precisa ter esse... Qual que foi o termo que eles usou? Letramento. Mas enfim, abraçar a ignorância da outra pessoa, alguma coisa nessa linha... Cara, vem cá, então dá a sua mão aqui que eu vou te explicar realmente o que é. Vou te mostrar aqui, abrir a cozinha para você entender como é que funciona aqui, como é que você gira a chavinha do fogão. É uma coisa que você também enfrenta aí hoje? Muito. Eu acho que hoje esse é um dos meus maiores desafios. Entre conseguir levar tudo que a gente está avançando versus as pessoas entenderem o que... Ou aquilo significa, porque não é o impacto do negócio. O impacto do negócio está lá, mas as pessoas querem entender... Né? Nossa, mas como que você fez isso? E aí, às vezes, eu falo, tô entrando muito no detalhe. Essa pessoa tá achando que eu sou burra, assim. E às vezes ela com aquela cara, tô entendendo, mas ela não tá entendendo nada. E às vezes acontece o contrário, né? Que é, você fica olhando, a pessoa tá assim, você fala, tá, deixa eu dar um passinho para trás e explicar algumas coisas. E assim, uma coisa que eu falo muito com o meu time, que é um time que tem um pouco mais dessa tecnicidade, pra gente, é isso, pra gente parece óbvio. Pra outra pessoa não é. Mas não é porque a outra pessoa não sabe disso que ela não tenha nada a acrescentar no que a gente tá... Porque, assim, o que você sabe é isso. Outra pessoa também tem todo um outro conhecimento e toda, né, uma outra leitura que vai complementar isso que você tá trazendo do técnico e dessa visão do que você conhece, né? Do CRM, do Martech, de... Imagina, meu time lida com dados de cliente o dia inteiro. Eles ficam, às vezes, assim... Nossa, você sabia que tal categoria para tal cliente faz não sei o que lá? Aí a pessoa... Você vai falar com o cara da categoria, o cara da categoria não sabe. Óbvio que ele não sabe. Ele não tá vendo nada. Olhando isso, né? Então, assim, essa troca de conhecimento e esse assumir coisas é algo que é difícil. E aí, assim, hoje... É um dos meus desafios lá de como a gente letra as pessoas nisso. E deixa claro até para setar expectativas. Porque é isso, a gente tem hoje uma frente de personalização. Mas personalização, na cabeça de cada pessoa, é uma coisa diferente. Como que a gente deixa todo mundo entender? Hiperpersonalização, superpersonalização, né? Mega personalização, tudo subjetivo, igual mercado, hipermercado, supermercado, é tudo... Se você perguntar, e aí eu fiz esse exercício, tá? Perguntar para 4 diretores, VPs diferentes, o que ele entende como hiperpersonalização e qual a expectativa, vão ser 3, 4 respostas diferentes. Aí, então, pausa. Como é que você pega, que está no teu chapéu hoje, personalização? Como é que você está pegando esse tema e tentando minimamente nivelar os entendimentos? Algumas coisas que a gente tem feito. Que a gente, né, tenho feito desde que a gente retomou o projeto ali final do ano passado. Obviamente, tendo claro o kickoff, no kickoff, o que é e onde a gente quer chegar dentro do que a gente está propondo. Então, ter muito claro onde a gente está chegando. Isso é o primeiro. Validar com as pessoas, gente, é isso daqui, tá? Tá todo mundo alinhado?
Que é isso daqui que a gente está fazendo, é isso daqui que a gente quer chegar. Tá claro, Tá claro levanta a mão, não tem medo, né? Só que assim, a gente vai fazendo isso em grupos pequenos. Então, são poucas pessoas que ainda têm isso. Então, ainda tem um desafio de expandir isso para outras áreas e outras pessoas para ficar realmente todo mundo ali na mesma página. Mas já melhorou bastante o entendimento e a expectativa. Né? Porque eu acho que a expectativa é isso. Quando você tem uma expectativa diferente de um VP, do outro VP, você fala, e agora? Porque assim, eu consigo fazer qualquer um desses caminhos, mas são formas completamente diferentes de trabalhar e de onde eu vou colocar o esforço. Né? Vamos então... é isso daqui, tá bom? É didático e alinhado. Legal. Bom, é isso. Muito bom. E tem muita interseção ali quando você fala de personalização, porque personalização, como a gente começou até no episódio aqui, não é só digital, né? Ela é física também. O quanto que você é essencialmente digital, né? O quanto que isso tem de impacto ou em alinhamento quando você fala, cara, eu quero ter uma experiência transparente para os meus clientes. Existe uma colaboração entre o físico e o digital? Como é que funciona hoje no GPA? Muito, e aí o que ajuda muito isso é a gente ter a meta de multicanal para todo mundo da empresa. Multicanal é um direcional estratégico da companhia. Então, o físico precisa ajudar que o digital aconteça e o digital precisa do físico para que as coisas aconteçam. E aí tem uma mudança estratégica que aconteceu antes de eu entrar, né, no GPA, mas que para mim faz muita diferença, inclusive na forma como as pessoas da loja física veem o digital, que tirou-se a entrega do CD e começou a colocar as entregas em loja. Isso para facilitar a logística, tem N coisas do porquê, N motivos porque fez isso. Mas a partir disso, você tem um time do digital dentro da loja. E aí você tem uma meta do digital contando para o resultado da loja. Então, a sua venda do digital barreira, né? Conta porque pra loja. É o meu cliente. Não, cara, não é o seu cliente, é o nosso cliente, né? E ele tá em todos os canais. Né? Eu não sei se você pode até liberar esse tipo de número, né? Mas qual que é a taxa que você tem hoje de clientes que são, de fato, omnicanal, por exemplo? Ou seja, eles compram no online, compram no físico. A gente, assim, eu não vou falar o número exato, mas a gente tem, né, uma participação que não é tão alta em clientes, a gente está falando ali entre 6% e 7%, mas que representam muito em faturamento. E aí, por isso, inclusive, é uma das coisas que a gente fala, cara, e isso é muito legal, porque quando você começa a mostrar essas coisas, você fala, você tira esse peso não, mas está roubando a venda da loja. Não tá, ele está somando na loja, ele está... Isso foi um estudo que logo, um pouco depois que eu cheguei, a gente fez, porque ficava um pouco da discussão de, tudo bem, a venda conta para a loja, mas está tirando a venda da loja. Aí a gente fez um estudo olhando para esses clientes e falou, quando ele migra para o digital, o que acontece? Ele acrescenta coisas, ele não deixa de comprar. Ele pode até mudar categorias específicas, migrar de um canal para outro, mas ele continua gastando até mais, ele passa a gastar até mais na loja do que ele gastava antes. Então, ele realmente é um cliente que está fidelizado com a marca e ele está entendendo qual o estilo de compra que faz sentido ele estar em cada canal. E aí, quando você começa a mostrar essas coisas, o pessoal começa a falar, não, então faz sentido, então vamos fazer. O gerente da loja virou amigo, então, do digital agora. Sim. Ele entende que está beneficiando ele no final das contas e não, perdi meu cliente aqui porque agora ele está representando receita no digital apenas. Total. Legal. E parece uma coisa, tipo, básica, né? Mas é uma coisa muito complicada de fazer. É muito complicado. Pensa que é uma corporação que nasceu de um offline, né? E vem se transformando. Offline, E hoje em dia você está falando, né, na prática do multicanal, omnicanal, qual for o próximo junção de canais aqui, né? E isso é louvável exatamente pela prova de números. Isso eu acho bacana, né? Isso, como é que traz isso realmente na prática e sai do achismo e vira uma meta, né, para todo mundo. E aí as coisas começam a se conversar, né? Eu sou suspeita para falar, mas isso é uma coisa que eu acho muito legal no GPA. Assim, existem metas muito claras e as coisas que fazem com que as coisas realmente se conversem e tenha menos essa questão de eu tô fazendo a minha meta, você tá fazendo a sua meta e
às vezes as metas são contraditórias e vai cada um para um lado. Então, isso ajuda bastante nas discussões, assim, sabe? Eu acho que é um acerto e facilita a vida. Ou seja, a partir do momento que você consegue ter números, né, trazer os dados para provar para o nível diretivo, ou seja, você ganha a confiança do C-Level ali. O C-Level tem a capacidade de distribuir essas metas que façam sentido para todos, que estejam mirando num único objetivo. Sim. É essencialmente isso que acaba transformando a organização, né, Sim, e garantir total. que todo mundo está olhando para o mesmo e seguindo para o mesmo caminho. E diminui esses silos, né? Diminui isso é meu, isso é seu, diminui bastante. Então. Muito legal. Deixa eu quebrar um pouquinho aqui e aí te perguntar, a gente tem já uma prática aqui de convidar, né, as pessoas a trazerem objetos que as identifiquem. E a gente fez essa provocação para você e a gente queria te escutar um pouquinho o que é que você trouxe ou o que você pensa no teu objeto pessoal. Bom, aí. são folhas e Muitas. caneta, onde eu vou. E aí, assim, óbvio, tem as listinhas de coisas que eu preciso fazer, enfim, eu deixei o que eu posso mostrar em cima, que ninguém vai entender nada. E aí, o que meu time dá mais risada, deixa eu mostrar aqui, ó, é que não tem nada na folha, é um monte de desenho. Porque o que eu faço? Só você entende. Bom, já é Não, um mas código. eu pego, eu sento assim. A pessoa fala, mas e tal coisa? Eu falei, mas e se a gente fizer assim, ó? Aí a gente põe o cliente, aí a gente vai fazer... Eu Deixa vou eu fazendo desenhar. desenho. Só que assim, ninguém entende o desenho, nem eu entendo o desenho depois. Mas isso me ajuda a construir o pensamento, principalmente quando a gente está em discussões. Então, onde eu vou, qualquer agenda, eu tô com as folhinhas. Eu tenho o caderno, que é onde eu faço as anotações mesmo, mas assim, quando eu preciso desenhar alguma coisa, eu falo, isso daqui foi numa reunião que eu tava com 2 pessoas do meu time, falando de um resultado e falando de como a gente ia mostrar. Eu falei, mas e se a gente colocar aqui o cliente, a gente divide por novo, pelo outro, aí a gente fala, esse daqui fez tal coisa, esse daqui... Aí eu fui falando, a gente vai trazendo, em vez de trazer o resultado primeiro, a gente traz primeiro o cliente, que é colocar o cliente, de fato, no centro das discussões. E vamos fazendo a partir daqui. Então, eu trouxe isso muito porque é uma coisa que já virou característica do time. E eu acho que me define muito nesse meu jeito de ir construindo, muitas vezes, do pensamento. Até coisas em casa que eu preciso organizar o pensamento. Eu pego uma folha e começo a desenhar. Porque você não vai ter resposta para tudo, né? Eu acho que isso é uma coisa que é importante. Por mais que você seja líder, chefe, gerente, VP, você nunca vai ter resposta para tudo. Mas o parar e construir, discutir, é muito do que eu faço. E aí isso... meu time já chegou lá, a Kali com as folhinhas. Mas é muito legal, né? Porque você vive no mundo digital, né? E aqui isso é uma forma de concretizar o pensamento, antes, inclusive, prototipando uma experiência digital no papel, né? Então, muito legal, uma forma de... Sem falar que é justamente uma forma de você conseguir trazer as outras pessoas que estão na discussão para um pouquinho para dentro da sua cabeça. Porque, pô, ninguém é leitor de mente, até onde eu saiba, né? Quem fala que eu acho que tá mentindo. Mas daí ajuda você... Gente, ó, então é assim, ó, que tá aparecendo na minha cabeça, e daí você consegue transportar, assim, para todo mundo ter também um pouco do mesmo entendimento que você. Ver se tá todo mundo alinhado no final das contas. Isso é outra coisa que meu time dá risada, que eu começo a gente, porque na minha cabeça... Aí alguém deve já fazer uma piada interna, assim. né? Como é que a gente entende, né? Já virou piada também, mas tá tudo bem, né? Legal. E aqui a gente está indo para o final, então também tentar aproveitar um pouquinho, né? Se você pudesse pegar toda a tua trajetória de carreira, né? Comprimir isso, né? E entregar lá para a Kali, né? Lá de 10 anos atrás, né? Quando você estava, 15 anos atrás, quando você estava. Qual seria a grande mensagem que você traria? Ou basicamente uma dica. Complexo, né? Mas assim, pensando em carreira, em Martech, eu acho que eu falaria, continue investindo nisso, continue indo atrás do que você gosta. Essa questão de entender é algo que faz muita diferença. E aí, uma das coisas que eu falo muito, né, para mim mesma e para o meu time, que é como que a gente consegue sempre tentar expandir o olhar, de não ser só aquilo que você, né, acha. Tenta trazer pontos de vista diferentes, tenta conversar com outras pessoas. E aí, isso foi uma coisa que eu até aprendi na minha carreira cedo, por conta de uma chefe que falou disso. Mas questiona, tenta entender, não tenha medo de colocar
seu ponto de vista a partir do momento que você entende que está consistente, que você, né, tem uma tranquilidade de trazer isso. Então, eu acho que eu reforçaria isso para mim lá atrás, muito no sentido de... Faz muita diferença você, né, entender o que você está fazendo, ir atrás de discutir, de entender outros pontos de vista. Isso faz muita diferença na carreira e nas entregas, assim. Então, acho que é isso. Ou seja, sair do vício daquele, eu faço assim, não, o jeito que funciona é esse, e você acaba perdendo aquelas perspectivas, né? Você não tem um ponto de vista diferente. Às vezes você precisa de um apoio de uma pessoa externa, uma pessoa que acabou de entrar na empresa, que ainda não está, talvez, no vício do operacional, para abrir a cabeça de todo mundo. Legal. E isso é o legal de ter trabalhado em né, frentes diferentes, empresas diferentes. Porque você pega uma coisa que não tem nada a ver, mas você fala, mas lá fazia assim, por que aqui não dá para mudar e fazer assim, né? E eu acho que isso é uma coisa que eu estimulo muito no time e eu falaria para eu fazer mais quando se eu tive há anos atrás, quando eu estava começando, assim. Maravilha. Muito bom, Kali. Queria te agradecer novamente aí pelo ter aceitado o nosso convite, né, por toda essa conversa aqui super prazerosa e te desejar muito sucesso, né, pessoal, profissional, pro GPA e mais uma vez, né, que você possa continuar trazendo esse tipo de reflexão, ajudando a gente a trilhar, né, um pouco desse letramento de CX, de Martech. Então, mais uma vez, te agradecer e muito sucesso. Obrigada. Eu também desejo muito sucesso, que você consiga realmente transformar a vida dos seus clientes para melhor, porque eu, sendo um deles, tenho um interesse muito grande nisso. E para você que acompanhou a gente até aqui, gente, se curtiu, deixa o like. Para conseguir acompanhar os próximos, se inscreva no canal e vejo vocês na próxima. Muito obrigado.